Beleza, galerinha? Olha só, vamos iniciar aqui nossa correção. São 3 aulas, certo? Essa primeira aula aqui foi dia 5/11. E o assunto dessa aula ainda era PA. Depois nós temos 2 aulas de IPG para trabalhar com vocês. Então aqui, determinar o 20º termo de uma PA. 3, 5, 7 e tudo mais. A gente está falando de PA, galerinha. Então, PA, a razão, o primeiro passo que você teria que fazer aqui é achar a razão. A razão eu posso fazer 5 menos 3. A razão eu achei 2. Achar o 20º termo, eu tenho que achar o A20. Vai ser o A1 mais 20 menos 1 vezes a razão, termo geral. Eu quero achar o 20º termo, o A20. E o primeiro termo é 3 mais 19 vezes 2. O A20 vai ser 3 mais 38. 19 vezes 2. O A20 vai ser igual a 41. Beleza. Quem quis ir preenchendo lá, bonitinho, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39 e 41, 20º termo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20º termo. Acertaria. Então, o termo geral é um caminho mais rápido, mas fazendo preenchendo dá certo? Dá. Então, nos outros todos eu vou usar o que? Termo geral. Mostrei aqui que é possível se fazer, certo? Somente pela lógica. Então, como eu falei para vocês, são exercícios fáceis. PA, exercício fácil de fazer. Vai perder um tempo? Vai, mas você vai acertar. Beleza? Agora, o contrário, determinar o primeiro termo de uma PA em que o 20º termo é 99. Então, a mesma fórmula, estou tratando do 20º termo novamente, é igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão. Mas ele falou que o 20º termo é 99, então 99. O A1 eu não sei, mas eu tenho 20 termos. 20 menos 1 daria 19. E a razão agora é quanto? É 5. Certo? Então, ficaria aqui. 99 é igual ao A1 mais 95. 29 vezes 5. Ou 19 vezes 5, desculpa. Está positivo, vai para lá negativo. Meu A1 vai ser 99 menos 95. Meu A1 seria igual a 4. Beleza? Tranquilo, só isso mesmo. Quem não consegue fazer pela fórmula, você teria que começar aqui, ó. 99, diminuindo 5, 5, 94 e vai indo. Certo? Mas lembrando que aqui é o 20º termo, aqui seria o 19º, você está decrescendo. Até chegar ao primeiro termo, você vai chegar no resultado 4, se você quiser fazer por aqui. Mas o termo geral auxilia você. Agora, olha só, no primeiro eu pedi o 20º termo, nesse eu pedi o primeiro, agora eu quero achar o número de termos, certo? Então, usei 3 caminhos, 3 perguntas possíveis, certo? Usando o termo geral de uma PA. Qual é o número de termos de uma PA em que a razão é igual a 8? Então, deu a razão igual a 8, certo? O primeiro termo vale 3. E o último termo, que é o AN, eu não sei qual é a posição dele, 187. Então, AN é igual ao A1 mais N menos 1 vezes a razão. O AN, que é o enésimo termo, o último termo que a gente vai descobrir a posição, é 187. O primeiro termo é 3, mais, vou colocar aqui, N menos 1 vezes a razão que é 8. 187 é igual a 3 mais
8n menos 8. Que a gente fez o quê? N vezes que chuveirinho, pessoal. N vezes 8, 8n. 8 vezes menos 1, menos 8. Número com número, vou manter aqui ainda. 187 é igual a 3 menos 8, daria menos 5, mais 8n. Está negativo, vem para cá, positivo. 187 mais 5 é igual a 8n. 187 mais 5, 192, é igual a 8n. Agora você vai e faz a divisão. Calculadora. 192 dividido por 8. 24. Então vai ser n. N vai ser igual a 192 sobre 8. O n vai ser igual a 24 termos, que é a quantidade de termos que nós temos na nossa PA. 24 termos. E aqui, Fabinho, como a gente poderia fazer de outra maneira? É possível pensar de outra forma? Sim, certo? Ele deu primeiro 3. O segundo termo, 3 mais 8, daria 11. Depois, 19. Depois, mais 8. 27. E você ia somando 8 em 8, certo? Até chegar no 187. Chegando no 187, para, e você vai contar quantos termos você tem. Aí você conseguiria pensar no exercício assim, somando de 8 em 8. Seria outra forma de você pensar aqui em PA. Aqui encerra o nosso conteúdo de PA e vamos trabalhar com o nosso conteúdo de PG, Progressão Geométrica. Já foi dadas as aulas, certo? No dia que você estiver assistindo essa correção. Determinar o 10º termo de uma PG, agora eu estou falando de uma PG, certo? Aqui, que está nessa forma. 1, 2, 4, 8, 16. Opa, é PG. E o que você tem que ver, certo? Qual que é o padrão que eu falo para vocês, que é o padrão que está acontecendo aqui, está dobrando, certo? Então você teria que achar uma razão. Estou falando que é uma PG, então a razão, eu já vou calcular aqui, a razão é o quê? Seria 2 dividido por 1. A razão seria 2. Então, segundo termo dividido pelo primeiro. Aí eu quero achar o termo geral, pessoal, é o AN, A1 vezes a razão N menos 1. Certo? Eu quero achar o 10º termo, seria o A10, seria igual ao A1 vezes 10 menos 1. Certo? Eu quero achar o 10º termo. O A1, meu ali é 1. Atenção disso. A razão é 2. 10 menos 1 daria 9. Meu A1, A10, desculpa, igual a 1 vezes 2 elevado a 9 dá 512. A 512. Acabou aqui. Beleza? Porque aqui o primeiro termo foi 1. Certo? Mas, Fabinho, você fez um lá que o primeiro termo deu 1024, mas porque eu coloquei o primeiro termo como sendo o 2, não comecei pelo 1. Atenção nisso aí. Só mente nisso para não confundir como foi feito no exemplo nosso. Então, o 10º termo igual a 512, tranquilo. Esse segundo exercício aqui, várias tábuas iguais estão em uma madeira, elas deverão ser, madeireiras, desculpa, deverão ser empilhadas respeitando a seguinte ordem: uma tábua na primeira vez e em cada uma das vezes seguintes, tantas quantas estejam empilhadas. Uma na primeira, 2 na segunda, 3, 4, depois 8, depois 16, vai indo. Então, a razão aqui, olha só, de 1 para 2, a razão, certo? Seria 2 dividido por 1 de novo. 2, a razão está dobrando. Eu quero saber agora o 12º termo. Então,
é o 12º termo. Então, queria o A12. Seria o A1. Só dar uma organizada aqui que está pulando. É a régua que está de baixo. Razão 12 menos 1. Certo? Então, o A12 seria, então, 1, que é o primeiro termo, uma tábua, vezes a razão, que é 2, elevado a 11. O A12 seria 1, não vai fazer diferença nenhuma, 1 vezes 2 elevado a 11, 2048. Pessoal, 2 elevado a 11, como eu falei para vocês lá atrás, quando a gente estava estudando equações exponenciais. Potência de 2 aparece muito, até 2 elevado a 10, é bom você saber que eu sei que 2 elevado a 10 é 1024. Então, 2 elevado a 11, certo? É 1024 vezes 2, 2048. Vezes 2, vezes 1, né? Não vai fazer diferente nenhum. Então, 12º termo, 2048. Legal aqui. Tá bom, vamos lá. Um carro cujo preço à vista é R$24.000 deve ser adquirido dando-se uma entrada e o restante em 5 parcelas, certo? Que se encontram em progressão geométrica. Um cliente que optou por um plano a pagar uma entrada foi informado que a segunda parcela seria de 4.000 e a quarta parcela seria de 1.000, certo? Quanto esse cliente pagou de entrada na aquisição desse carro? Então, ele deu uma entrada, depois mais 5 parcelas. Galerinha, o que você tem que imaginar aqui? 2 dados que foram dados para vocês. A segunda parcela, então a segunda parcela seria o A2, seria de 4.000. E a quarta parcela, que seria o A4, de 1.000. Como eu falei para vocês lá na nossa web aula, certo? Que o termo mais que geral também serve aqui. E aqui já vou direto neles, porque eu tenho 2 termos. Se eu tenho 2 termos, eu posso comparar esses 2 termos, independente das posições deles. Sempre você vai comparar o de maior posição com o de menor posição. Simples assim. Então você vai ter que comparar o quarto termo com o segundo termo, vezes a razão. Aqui em cima, sempre 4 menos 2. No caso, o maior menos o menor. Então, o A4 vai ser o A2 vezes a razão elevado ao quadrado. Eu tenho aqui o quarto termo. Então, o A4 meu vale 1.000 e o A2 vale 4.000 vezes a razão, certo que eu não sei, ao quadrado. Eu posso cortar aqui os 3 zeros, que está multiplicando. Então, que vai ser quem? 1, que é ao quadrado, né? Desculpa, sobre 4. Quem está multiplicando, certo? Que aqui ficaria 1 é igual a 4 vezes que é ao quadrado. Quem está multiplicando passa para cá, dividindo. Então, vindo daqui para cá. A raiz quadrada, né? De 1 sobre 4, que é 1 sobre 2. A razão seria meio, 0,5 ou 1 sobre 2. Ou seja, vai caindo pela metade, certo? Vai caindo pela metade. Então, se está caindo pela metade, o segundo termo era 8.000, o primeiro termo caiu pela metade. Aqui que eu fiz aqui, então, a ideia. O primeiro termo era 8.000, depois vai caindo pela metade, 4.000, depois caiu pela metade, 2.000, depois caiu pela metade, 1.000, que foi o quarto termo que nós tínhamos, certo? Nós tínhamos esses 2 termos, ok, deu certo, a nossa razão está certo o exercício. E o quinto termo, porque ele vai dar uma entrada em mais 5 parcelas de R$500. Somando isso tudo aqui, a soma das parcelas, ele pagou o quê? R$15.500. Legal. A pergunta é, quanto ele deu de entrada? Ele tinha que pagar R$24.000 no carro. Então, 24.000, eu acho que eu coloquei aqui, menos 15.500, que foi o total das parcelas. Então, 24.000 menos 15.500, ele deu de entrada R$8.500.
R$ 500 de entrada. Lindo exercício, acabou. Última correção, no dia 25. Um surto epidêmico ocorrido em certa cidade, certo? Com 10 mil habitantes. Cada indivíduo infectado, certo, contamina 10 outros indivíduos no período de uma semana. Supondo-se que a epidemia tenha prosseguido nesse ritmo a partir da contaminação do primeiro indivíduo, certo? Pode-se estimar-se que toda a população da cidade ficou contaminada em aproximadamente, vamos fazer a análise aqui, um indivíduo contamina 10, certo? 2, 20, 3, 20. Então, cada um vai ser uma PG, porque assim, tá 1 para 10. Então, eu sei que na primeira semana a gente tem que fazer aqui, ó, a partir da primeira contaminação, mas a gente tá o nossa unidade de tempo, ele está falando que é o quê? Cada indivíduo infectado contamina 10 outros indivíduos por um período de uma semana. Então, nossos períodos, o primeiro termo vai ser a primeira semana, o segundo termo vai ser a segunda semana, o terceiro termo a terceira semana, e assim sucessivamente. Então, chegou um indivíduo lá, contaminou 10 pessoas. Então, o primeiro termo, nosso, seria 10. Certo? Esses 10 vão contaminar, depois seria aqui 100. Depois seria 1000. E assim sucessivamente. Certinho? Se você quiser aqui 1000 vezes 10, 10 mil. A ideia seria essa aqui. Contaminou 10 mil em 4 semanas. Primeira semana, segunda semana, terceira semana, quarta semana. Morreu o exercício, certo? Quem quiser usar de outra forma, beleza, 4 semanas. Mas se o exercício 4 semanas, certo? Ou que a gente pesquisei isso aqui, eu vi que era um exercício que, na verdade, os enunciados, não, as opções estavam em dia. 4 semanas, uma semana tem 7 dias. Então, seria 4 vezes 7, que daria o quê? 28 dias seria aqui. Certo? Quem quis utilizar a fórmula geral, também daria. Mas eu comecei aqui e vi que ficaria rapidinho para chegar nesse 10 mil, nem utilizei, mostrei aqui um caminho mais simples para vocês. Ou para uns 2 alunos que vão chegar até esse último exercício aqui, da correção. Uma forte chuva começa a cair no Colégio São Judas Tadeu, formando uma goteira no teto de uma das salas de aula, né? Uma primeira gota cai e 30 segundos depois cai uma segunda gota. A chuva se intensifica de tal forma que uma terceira gota cai 30 segundos depois. E a queda da segunda gota. Assim, o intervalo de tempo entre as quedas das 2 gotas consecutivas reduz-se até metade na medida em que a chuva piora, na que a chuva vai ficando mais forte. Se a situação assim se mantiver, em quanto tempo aproximadamente, certo? Desde a queda da primeira gota, certo? A goteira se transformará em um fio contínuo de água. Galera, vamos lá. Note que a sequência que nós temos de gotas cai de forma de uma PG, de progressão geométrica, porque o tempo vai caindo pela metade. De razão 1 sobre 2 ou razão 0,5, como eu coloquei aqui. Pois o tempo vai diminuindo pela metade. Após a caída de cada gota, ou seja, se multiplicasse 30 por 0,5 vai dar 15. Depois 15 por 0,5 daria 7,5 e assim sucessivamente.
Mas precisamos saber, aqui legal, certo? Que quando este intervalo de tempo será zerado, pois quando o intervalo de tempo for zerado, significa que não há mais gotas, seria um fio de água. Porém, veja que se você reduzir sempre um número pela metade, o resultado vai diminuindo, porém nunca vai zerar. Você não está subtraindo. Quando você consegue subtrair, você vai conseguir gerar. Aqui a gente vai tratar de uma PG que é infinita. Você vai sempre metade, certo? Mas metade de 1, 0,5. Depois vão sair valores pequenininhos, sim, pequenininhos. Mas não que esse intervalo de tempo estiver tão pequeno, certo? Tendendo ao infinito, que a gente vai ter aqui algo gigantesco, a gente vai descobrir que o quê? Vai virar um quê? Um fio de água só. Dessa forma, note que estamos tratando de uma PG o quê? Infinita, porque não vai ter fim. Nesse caso que ele não falou assim, daqui ao oitavo termo, 10º termo. Então, eu quero saber quando vai ter o quê? Uma linha só, ele não vai estar gotejando, certo? É como a chuva estiver bem forte. Assim, basta calcular a soma dos termos infinitos. Então, eu vou ter dado essa aula aqui, que nós temos duas somas de PG. PG dos termos finitos e a PG dos termos infinitos. Então, esse segundo exercício aqui, certo? Se trata de soma, mas dos termos infinitos. Então, a gente tem aqui os termos infinitos. A primeira gota aqui, então, a gente vai falar que o A1 é 30, não foi isso que ele falou lá? 30, depois 15, depois 7,5 e assim sucessivamente. Então, meu primeiro termo aqui vai ser 30, certo? 1 menos 0,5. Que é a razão, 30 dividido por 0,5 daria o quê? 60 segundos. Então, depois de 1 minuto de chuva, se continuar nessa progressão aí, certo? Não estaria mais gotejando, teria já um fio de chuva, um fio de água caindo dentro da sala de aula. Último exercício, também vai ser de soma, né? Já coloquei aqui a fórmula. Uma praga atacou uma criação de aves. No primeiro dia, uma ave adoeceu. No segundo dia, 2 aves adoeceram. No terceiro, 4 e assim por diante. Então, está dobrando, certo? Até o final do 8º dia. Nenhum das aves morreu, sabendo que ao fim do 8º dia não havia nenhuma ave sem a doença. Qual o total de aves dessa criação? Então, olha só. Vou fazer de duas formas e você vai ver qual que fica mais tranquilo para você. Então, ele quer saber o total de aves. Então, você sabe quantas aves adoeceu em um determinado dia. Então, se você somar tudo isso, você vai ter o quê? O total geral. Então, é a soma dos termos. Pensando assim, certo? Eu sei que são 8 dias. No primeiro dia, olha só. Uma ave adoeceu. Então, meu A1 é 1, depois 2, 4, 8, 16, 32, certo? 64 e assim vai indo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 128. Certo? Aqui. A razão, certo? A gente percebeu aqui pelo exercício que está dobrando. De 1 passou para 2, depois 4 e assim sucessivamente. Então, vai acontecer a mesma coisa. 2 elevado a 8 menos 1. E a razão, 2 menos 1. Ficaria 1 vezes 2 elevado a 8. Como eu falei assim, eu sei que 2 elevado a 10 é 1024. Certo? Então, 2 elevado a 9 seria 512. E 2 elevado a 8, 256. Menos 1 dividido por 1. Multiplicado por 1, dividido por 1, não faz diferença. Então, 256 menos 1, 255 aves. Eu tenho nessa criação aí, nessa granja que foi citada. Certo? Uma criação de aves. Ou aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 termos. Basta você somar. Pegou aqui,
Soma isso tudinho bonitinho, você vai achar 255. Não precisava de fórmula, pode abrir mão de fórmula. Numa normalidade, em exercícios aí, vai 8, 9, 10 termos. Dá para você preencher aqui, até 10 termos, vai com tranquilidade, e soma, se você não lembrar da fórmula na hora, certinho? Então era isso que nós tínhamos para a correção. Abraço aí para vocês e até breve para todos aí.